Mas uma das coisas que eu gosto de levantar e que faz parte justamente da filosofia dessa sequência de palestras é que hoje, no conhecimento, mais do que nunca, existe uma tendência a uma transdisciplinariedade, ou seja, você não ter essa compartimentalização do saber, que era uma coisa muito comum, vamos dizer assim, no século XX. Hoje, você tem físicos trabalhando com pessoas de ciências neurocognitivas, biólogos trabalhando com éticos e por aí afora. Então, eu acho que dentro desse meu apanhado que eu vou fazer aqui nos próximos 50 minutos, vocês vão ver que realmente a ciência hoje em dia não pode mais ser separada de outras áreas que são tradicionalmente consideradas intelectuais ou áreas geradoras de cultura. Hoje em dia, eu diria que a ciência e sempre foi, na verdade, mas eu acho que talvez não tenha sido reconhecida assim, como sendo também uma geradora de cultura. Ela faz parte de uma formação de visões de mundo. Para contextualizar, uma coisa que eu acho muito importante, que as pessoas em geral não pensam, que a ciência proporciona visões de mundo que afetam a maneira como a gente olha para as coisas, a maneira como a gente olha para o outro, a maneira como a gente olha para a natureza, a maneira até como a gente olha para escolhas morais que a gente tem de fazer. E isso que é mais ou menos o tema dessa minha palestra. Então, o que eu vou falar, ou já estou falando, é justamente como que o desenvolvimento da ciência, hoje em dia, é imprescindível para a democratização da sociedade, que as pessoas tenham conhecimento do que está sendo feito, do que ocorre hoje em ciência no mundo. Você pode detestar a ciência, que não adianta, você não pode correr das consequências que a ciência as consequências que vão ser trazidas para a sua vida devido ao desenvolvimento da ciência. Então eu vou falar um pouco sobre alguns exemplos. Eu vou falar da engenharia genética, que aliás está um tema extremamente importante hoje em dia no Brasil, né? Não podia ser mais importante, a questão dos transgênicos e da genética. Vou falar da questão do meio ambiente e vou falar, porque eu sei que as pessoas gostam de falar sobre o assunto, sobre a questão da vida extraterrestre, o que significa a vida. E vou falar, óbvio, da ciência, da relação entre ciência e religião. Eu queria comentar 3 exemplos de como a ciência hoje em dia influencia a sociedade moderna. E a genética talvez seja o melhor exemplo disso. Então, aqui no Brasil, tem uma discussão que é um pouco parecida com a que está ocorrendo nos Estados Unidos também, que é a questão... Vamos falar um pouco da questão das células-tronco. Então, vocês devem saber, as células-tronco são células que aparecem em 3 tecidos diferentes. Eles aparecem no que eu chamaria de um pré-embrião, né, que é quando você tem um óvulo que é fertilizado e mais ou menos 4 ou 5 dias depois disso você tem um embrião de mais ou menos 200 células, em que você tem essas células chamadas células-tronco, que, como diz o nome, são capazes de se transformar em várias outras células de vários outros tecidos. Então, tecidos no cérebro, no fígado, no tutano, de ossos, etc. E você pode direcionar essas células embrionárias para que elas possam, então, se desenvolver nesse ou naquele outro tecido. Então, por exemplo, se você teve uma lesão na espinha, na corda dorsal, como foi o caso lá do super-homem, que acabou de falecer, né, no dia 10, você pode, em princípio, fazer um enxerto com essas células-tronco que vão criar novas células que vão, então, realmente corrigir esse problema, né? E, em princípio, a pessoa pode andar. Fizeram experiências recentes em San Diego, nos Estados Unidos, uns ratos que tinham esse tipo de lesão na corda dorsal e que fizeram então um enxerto com as células-tronco, e o rato que antes não conseguia andar, ou ele andava arrastando as pernas traseiras, né, só andava com as patas dianteiras, e o rato começou a andar de novo. Não é gente, mas é um passo importantíssimo nessa direção. E você tem então não só as células-tronco embrionárias, você também tem no cordão umbilical, né, e no tutano dos ossos.
Então, o debate que existe é o que se deve fazer. A gente sabe que os enxertos com essas células-tronco podem curar um número enorme de doenças, tá? E o debate, então, que é uma tecnologia de ponta, né, em medicina, passa por uma escolha ética que tem que ser feita, eventualmente, pela sociedade, que é, será que a gente usa ou não usa as células-tronco embrionárias? Então, vários países, por exemplo, a Inglaterra, a Alemanha, Suécia e Japão, já liberaram o uso dessas células-tronco embrionárias para a medicina, né? Os Estados Unidos proibiram, com a atual administração do Bush, ele proibiu o uso dessas células-tronco embrionárias, nem mesmo aquelas que eram usadas em clínicas de fertilização, né, que iam ser eventualmente destruídos, porque quando você tem a inseminação artificial, você pode ter vários embriões que não vão ser implantados no útero, né, e vão então ser destruídos, né? Então, esses também não podem ser usados, né? E o princípio por trás das pessoas que vão contra isso é um princípio essencialmente religioso, que diz que esses embriões de 200 células, mais ou menos, já são vida. E você, então, retirar as células-tronco desses embriões, você está violando o direito deles, eventualmente, de se tornarem uma pessoa, você está destruindo esses embriões, né? Então, a igreja em particular, né, aqui nos Estados Unidos, em Roma, etc., se posiciona contra isso. Então, a questão vira uma questão que é pesquisa de ponta em medicina e em genética, que tem que ser decidida de forma... É uma questão ética, uma escolha que a sociedade eventualmente tem que fazer, né? A questão dos alimentos transgênicos é um pouco diferente. Você pode gerar, como todo mundo sabe, a soja, o milho, você pode gerar vários tipos de vegetais que possam ser resistentes a pragas diferentes, possam produzir mais, tem custo de produção menor, né? Então você tem uma nova tecnologia que pode realmente ajudar muito aos agricultores e também a resolver o problema da fome, né, em princípio. Então agora, né, o Lula, isso daí o Lula finalmente liberou para o próximo ano que os agricultores de soja do Rio Grande do Sul possam usar a soja transgênica. Então, por exemplo, qual é a minha posição com relação a isso, né? Eventualmente a gente pode falar mais sobre isso. Eu acho que é absolutamente inevitável que esse tipo de tecnologia venha a ser desenvolvido. Tanto os alimentos transgênicos, quanto o uso de células-tronco embrionárias. Eu acho inevitável e é uma coisa irreversível. Uma coisa que a gente aprende estudando a história da ciência é que uma vez que uma tecnologia é desenvolvida, ela não desaparece. Ela vai continuar avançando. Tanto assim que os Estados Unidos podem proibir o quanto eles quiserem, mas os cientistas americanos vão todos para a Inglaterra, para a Alemanha, para o Japão, para fazer a pesquisa que no governo americano não se pode fazer. Ou seja, quem vai sair perdendo é a ciência americana. A situação do governo americano é tão séria que eles não só proibiram a pesquisa com células-tronco, mas se um cidadão, e a pena do uso, se um cientista é pego no laboratório usando essas células-tronco sem permissão, ele tem uma multa de $1 milhão e 10 anos de cadeia. Mas isso daí não é a pior parte. Se algum cidadão americano sair do país, receber um tratamento de células-tronco, por exemplo, no Japão, e voltar para os Estados Unidos, esse cidadão também vai ser preso durante 10 anos e vai pagar uma multa de $1 milhão. Então, está se vendo uma profunda reversão da famosa liberdade democrática nos Estados Unidos. De qualquer forma, então esse é um exemplo importante. E, obviamente, existem precauções seríssimas que tem que se tomar. Esse aqui é o problema, para mim, dos elementos transgênicos, que é o seguinte, só para dar um exemplo, nos Estados Unidos, o símbolo ecológico dos Estados Unidos é a borboleta monarca, né? E se fizeram testes na Universidade de Cornell em que as larvas da borboleta monarca se alimentam
do pólen do milho. Então, quando se faz um milho transgênico, as larvas da borboleta monarca que se alimentam desse pólen do milho transgênico morrem 50%, com uma frequência 50% maior do que as normais. Ou seja, alguma coisa ali nessa genética está envenenando as larvas das borboletas. Então, se as borboletas morrem, os passarinhos, os sapos, etc., que comem as borboletas e as larvas, não vão mais poder comer. Então você pode, não sei se você vai, aliás, os resultados dessa experiência já foram, obviamente, criticados e tem um debate sobre isso ou não, mas você pode, em princípio, criar uma reação em cadeia ecológica por causa desse tipo de inserção de uma nova genética num ambiente que já está equilibrado. Você está realmente forçando uma nova genética num sistema equilibrado. E isso pode ou não ter repercussões. Então, o que tem que ser feito? O que tem que ser feito é uma precaução. Antes de você lançar isso, você cerca regiões de vários acres, você coloca a célula, você coloca esse novo tipo de alimento nessas regiões, você estuda durante 1 ou 2 anos quais são as repercussões ecológicas disso, e se realmente a coisa funcionar, aí você libera. Mas liberar por pressões econômicas é um risco muito grande. Tá? Então, por exemplo, isso daí, vamos dizer, como eu me colocaria com relação a esse tipo de alimento. Porque o benefício é, obviamente, muito grande. Né? A mesma questão das células-tronco. Existem pessoas que médicos que acham que essas células-tronco podem causar câncer com maior frequência também. Como que a gente vai saber isso? Tem que se fazer experiências, entendeu? Eventualmente, isso é o que se faz com um remédio novo também. Antes de você lançar um remédio no mercado, você faz vários testes, você vê quais são os efeitos colaterais, e eventualmente, então, você decide, né? Mas o problema é que a questão dessas modificações genéticas passa pela questão da clonagem humana. E aí é que a coisa fica complicada. É porque, em princípio, ninguém clonou um ser humano até hoje, né? Dizem que tem esse magnata italiano com um navio perdido aí pelo mundo, com um laboratório de clonagem humana. Eu acho isso daí tudo uma grande besteira, mas de qualquer forma, em princípio se pode fazer isso, né? Se fez isso com vários outros mamíferos, é possível que se faça isso com humanos. Daí você então pode gerar uma cópia que é, pelo menos, corporeamente igual a você. Não vai ser você porque não vai ter a experiência de vida sua, você não vai herdar as memórias, né? Esse clone seu não vai herdar as suas memórias, etc. Mas vai ter uma cara igual a sua, né? E você pode então gerar todo um mercado de pessoas que querem, olha, eu quero ter um filho que tenha 1,85 m, tem que ser homem, tem que ter um QI tal, e tem que ser assim, assim, assado, tem que saber dançar bem, mas tem que saber jogar voleibol. Eventualmente, você pode desenhar uma criança, você pode desenhar toda uma sociedade. Então, aquele admirável mundo novo, né, do Aldous Huxley, se transforma em realidade, né? E isso daí é uma coisa meio assustadora, realmente. Então, você vê que, tanto como a engenharia nuclear ameaça a nossa estadia aqui na Terra, a engenharia genética também pode ameaçar a definição do que significa ser humano, né? Porque quando você começa a mexer com seres humanos, você também tem que mexer com a definição do que é ser humano, né? Então são questões extremamente profundas, são questões que a gente não vai escapar, são questões desse século. O século XXI é um século que vai ser carregado de questões genéticas, não tem saída, entendeu? A ciência do século XXI é essa. Agora, eu me esqueci aqui desse comentário, né? Então, será que você tem que criar legislação para proibir essas novas pesquisas e tal? Eu acho que isso não vai dar certo também. O que você tem que fazer é fazer a coisa com responsabilidade. Se fizer um levantamento dos cientistas genéticos, né, os biólogos que trabalham com engenharia genética, nenhum deles está interessado em clonagem. Por quê? Porque clonagem não tem nenhum fim medicinal. Você criar uma cópia de um ser humano não vai curar doença nenhuma. Se você quer ter um filho, existem outras maneiras de fazer isso, né? Então, em termos de... Eu sempre digo que uma das funções da ciência é aliviar o sofrimento humano,
né? A clonagem não tem nenhuma parte nisso, entendeu? Ela não vai aliviar nada nesse sentido. Então, ela não tem muita razão de ser, fora, obviamente, o mito do Frankenstein, né? Que você acaba criando um monstro, né? Que vai acabar te destruindo, né? Então, tem todo esse conto moral, né? De você estar roubando o saber dos deuses, né? A chave da vida, e, eventualmente, nós, seres humanos, vamos ser punidos pela nossa arrogância. Mas isso só acontece se a gente não pensar nas consequências do que a gente está fazendo. Que foi o caso do Dr. Frankenstein. Agora, olha que interessante, voltando aqui, fazendo um pequeno parênteses literário. Então, o livro do Frankenstein foi escrito pela Mary Shelley, né, a mulher do poeta Shelley, acho que em 1812. E o que ela fez na época é um livro de ficção científica. Ela usou... Qual era a ciência de ponta na época? A ciência de ponta na época era a ciência que tinha sido descoberta pelo Alessandro Volta, que era a história de que você podia criar correntes elétricas, e se descobriu que quando uma corrente elétrica passava na perna de um sapo, a perna do sapo dava um pulo, né? Então se descobriu que de alguma forma a corrente elétrica tinha a ver com a vida, com o movimento, né? O sapo estava morto já, mas você passava a corrente elétrica, o sapo dava um pulo. Então, talvez o segredo da vida fosse a eletricidade. Essa era a ciência de ponta em torno de 1810, né? Com o Marconi e o Alessandro Volta, etc. Obviamente, isso está acontecendo agora. Então, a gente vê um filme do Steven Spielberg, chamado Inteligência Artificial, em que não só se passou da evolução genética, mas se pode também criar seres extremamente inteligentes, muito mais inteligentes do que nós somos, de forma que a nossa criação nos torne obsoletos, né? Então, os robôs são muito mais inteligentes, mais resistentes do que nós somos, e eles acabam com a gente. Ou seja, o nosso próximo passo evolucionário é criar uma espécie melhor do que nós somos, e aí a gente vira extinto também, né? Entra em extinção. Ou seja, ele está fazendo a mesma coisa, ele está usando a ciência de ponta de hoje para criar uma obra de ficção científica que tem um conteúdo moral. A questão do aquecimento global. Então, todo mundo sabe que esse ano no Caribe tiveram vários furacões terríveis, né? E realmente é um problema muito sério lá. O Brasil, de certa forma, é uma terra realmente abençoada, né? Não tem terremoto, não tem vulcão, não tem maremoto, não tem furacão. É realmente incrível isso, porque nos Estados Unidos as pessoas estão sempre muito preocupadas com os tornados, com os furacões, com terremotos. Agora com os terroristas, né? Então, a coisa realmente lá... Estão sempre uma sociedade que está hoje em dia controlada, dominada pelo medo, mais do que nunca, né? Com relação ao aquecimento global, o que a gente sabe é o seguinte, que a década de 90 foi a década mais quente dos últimos 150 anos. Parece que 7 dos 10 anos da década de 90 foram os anos mais quentes acumulados dos últimos 150, que é quando começou a se tomar dados, tá? Existe um debate constante com relação a isso, porque é muito difícil você fazer previsões, né? A ciência gosta de fazer previsões, né? A gente faz modelos que possam prever o futuro de sistemas diferentes. Por exemplo, o clima global é um sistema em que você tem o acoplamento dos oceanos com a atmosfera terrestre, e você tem uma radiação constante do Sol que aquece os oceanos e a atmosfera, existe uma troca de calor. E o que ocorre é justamente a mesma coisa que ocorre quando você deixa o carro estacionado no sol, com as janelas fechadas. Rapidamente, a radiação solar entra no carro, e porque o vidro é semipermeável, a radiação infravermelho fica lá dentro, e quando você entra no carro está quente a beça, muito mais quente do que do lado de fora, porque a radiação não pôde se propagar, né, porque as janelas estão fechadas. A poluição da atmosfera é muito parecida com isso. Você tem uma quantidade enorme de gases que são liberados na atmosfera, e essa liberação dos gases bloqueia
essa difusão do calor da superfície da Terra para o espaço. Então o calor fica preso aqui como se a gente estivesse pondo cobertores em torno da Terra, vamos dizer assim. E isso eventualmente é que causa o aquecimento global. A coisa principal é que com o aumento da temperatura global você começa a ter um degelo das calotas polares, né? E isso daí já está ocorrendo. E com isso você tem um elevamento do nível do mar. E você então começa a ameaçar as sociedades, as comunidades costeiras, né? Como Rio de Janeiro, Veneza, etc. As previsões que são feitas variam muito porque é muito difícil você... imagina, o clima é uma das coisas mais complicadas que existem, porque existem vários níveis de complexidade para você descrever aqui e vários efeitos são importantes. Então é muito difícil você fazer por isso que quando você fala, cara, o serviço meteorológico faz uma previsão para daqui a 5 dias, não acredita. Que não vai estar, provavelmente não vai estar certo, a menos que seja um momento muito estável. Mas para um dia até que dá, 1 ou 2 talvez, né? E o que se faz de projeção é isso, que vai ter um aumento de temperatura entre 1 grau e 3,5 graus até o ano 2100, né? E que se isso ocorrer, isso vai causar um desequilíbrio tão grande na atmosfera terrestre que o clima vai entrar em extremos. Onde é quente vai ficar mais quente, onde é frio vai ficar mais frio, mas vão ter instabilidades, então de repente onde é quente vão ter quedas rápidas de temperatura, onde é frio vai ter uma elevação rápida de temperatura também. Esse desequilíbrio rápido vai gerar consequências ecológicas e em agropecuária, vão ter doenças, novas pragas. Então tem todo um cenário aí do apocalíptico com relação ao efeito estufa, que se vocês tiverem visto o filme, não sei como chamou aqui no Brasil, O Dia Depois de Amanhã, The Day After Tomorrow. Como é que chamou aqui? O Dia Depois de Amanhã. Então, esse filme exagerou, né? Ele colocou uma coisa que acontece em 100 anos em 5 dias, né? Ou uma semana, sei lá. Então, obviamente, é um exagero, mas tudo bem, porque Hollywood pode fazer isso porque eles não estão fazendo um documentário, eles estão fazendo cinema, eles estão criando drama. A função do cinema não é retratar a realidade como ela é. Para isso tem documentários, né? Então eles podem exagerar, mas esse exagero ele é feito a partir de ciência que as pessoas estão discutindo hoje em dia, né? Então não vão ter maremotos e vários tornados em Los Angeles ao mesmo tempo, né? Nova York não vai congelar, etc. Mas certamente esses desequilíbrios vão ocorrer. E eles têm... E por que eles vão ocorrer? Eu falo isso, eu nem mexo com essa área, não é a minha área. Eu falo isso de uma maneira, eu acho bastante intuitiva, que é a seguinte: a Terra, mesmo que seja um sistema muito grande, é um sistema finito, né? E como vocês sabem, todo sistema finito tem um limite, né, de absorção e de difusão de interferências, né? Você pode, você pega um papel e você começa a pingar gotas com pinga-gotas, o papel absorve as primeiras gotas, tudo bem, mas eventualmente ele vai ficar empapado e não vai mais absorver, ele vai chegar a um limite em que isso não é mais possível. Como a Terra é um sistema finito também, e a quantidade de gás carbono, metano, etc., é muito grande, vai chegar a um ponto de saturamento em que isso não vai mais ser possível. E aí eu acho que o efeito estufa vai se tornar realidade. Infelizmente, a história humana mostra que a gente só reage a esse tipo de problema no momento da crise. É muito difícil você politicamente, né, porque os cargos políticos são todos de 4 anos, 5, 6, né? É muito difícil você politicamente defender uma plataforma que fala do que vai acontecer daqui a 50 anos, porque você está defendendo que interesses, né? Você está preocupado ali com o seu eleitorado imediato. Então esse tipo de planejamento de longo prazo é um planejamento que politicamente é muito complicado de ser feito, fora o fato de você ter, obviamente, grupos de interesse, que são as grandes empresas, as grandes indústrias, que são as poluentes. Por exemplo, uma das maiores poluentes do mundo é a Marinha norte-americana. Porque o combustível de pior qualidade que existe é o diesel de navio. Eu não sei se alguém já entrou no navio, mas é muito pior do que o diesel de ônibus. Então eles são altamente poluentes. Isso. Você vai no porto de Los Angeles, você vê uma quantidade de azoto, né? O céu todo amarelado por causa dos navios chegando em Los Angeles, né?
Então você vai convencer a Marinha Americana a criar novos tipos de motores que usem um combustível melhor e que isso daí vai aumentar os custos, etc, etc, etc. E finalmente eu queria falar um pouco dessa questão da vida fora da Terra, porque é uma questão muito interessante, e como eu não falei nada sobre astronomia e física, realmente está na hora de eu puxar a sardinha para o meu lado um pouco também, né? Então vocês veem ali naquela foto, aquilo dali, se você entrar na internet e procurar, está aí um ótimo exemplo da desinformação da internet. Eu nem tinha pensado nisso antes. Aquilo dali supostamente é a autópsia de um ser extraterrestre. Você pode ver o filme na internet, você bate lá ET, usa o google.com e você vai achar então o filme da autópsia sendo feita por médicos, né? E está ali para quem quiser acreditar. Obviamente não é verdade, né? Mas se você não sabe, que você acha que é possível, que os discos voadores chegaram aqui na Terra, que estão por aí, que existem vários marcianos passeando pela Avenida Paulista, pode até ser verdade, mas eu nunca vi nenhum. As pessoas acreditam nisso. Aquele pôster ali do lado, I want to believe, eu quero acreditar. Eu não sei se vocês viam, tinha uma série de televisão chamada Arquivo X. E são dois agentes do FBI, né? Um deles é o Fox Mulder, que é o cara que é ligado com essas grandes intrigas do governo americano, querendo esconder a verdade sobre os seres extraterrestres que posaram em 1947. Tem todo um complô incrível de você fazer um híbrido entre humanos e alienígenas para criar uma super raça de soldados para defender, etc, etc. Bom, de qualquer forma, na sala desse agente do FBI tinha o pôster, eu quero acreditar. E é interessante isso porque a próxima palestra desse ciclo, vou fazer aqui a propaganda, é justamente sobre a necessidade de crer. Eu adoraria, vou ver, né, pela internet a palestra, mas então você vê como esse tema da necessidade do acreditar, que é um tema mais que tem a ver talvez com antropologia cultural e teologia e psicoanálise, está na berlinda da ciência também. Eu sempre recebo mensagens de pessoas falando que viram um disco voador na Chapada Diamantina, ou numa praia em Santa Catarina, etc. Né? Então, eu acho engraçado que jamais um cientista de reputação viu um ser extraterrestre. E uma coisa interessante é que os extraterrestres, para chegarem aqui, falar um pouquinho sobre como funciona isso. A estrela mais próxima da Terra, a gente sabe que não tem ser extraterrestre no nosso sistema solar. Isso daí não tem a menor dúvida. Não tem marciano, não tem venusiano, não tem jupiteriano, porque Júpiter não é nem um planeta sólido, é um planeta gasoso, então você não pode nem ficar em pé. A menos que existem seres que são meio nuvens, assim, meio balões, flutuando na atmosfera de Júpiter, eu acho pouco provável. Então, no sistema solar, vida inteligente certamente não tem. Pode ser que tenha alguma forma de vida não inteligente, a gente pode conversar depois, mas quando se pergunta, existe vida fora da Terra, você tem que separar a questão vida e vida inteligente. São duas coisas completamente diferentes. Você pode ter bactérias, paramécios, coisas estranhas em outros planetas que a gente nem pode imaginar, porque a nossa visão da biologia é muito limitada, né? Nós somos seres que somos compostos por carbono, né? E que precisamos de água. A vida aqui na Terra fundamentalmente precisa de água e carbono. Então a gente, quando faz projeção do que pode ocorrer lá fora, a gente sempre pensa em vida, formas de vida baseadas em carbono e água, que precisam de água, né? Talvez existam formas de vida baseadas em silício, que não é carbono, mas também tem a capacidade química de se combinar com muita atividade, que é a grande vantagem do carbono, né? Sabe-se lá, né? De qualquer forma, uma civilização inteligente, vamos dizer que viva em estrelas que estejam a dezenas de anos-luz daqui. Né? Dezenas de anos-luz significa que a distância delas, por exemplo, uma estrela, vocês viram o filme Contato com a Jodie Foster? Então, no filme Contato, ela
se comunica com uma civilização inteligente que está a mais ou menos 50 anos-luz de distância do Sol. 50 anos-luz significa que a luz, viajando a 300 mil quilômetros por segundo, demora 50 anos para sair daqui e ir até lá, ou vice-versa. 50 anos na velocidade da luz. Para vocês terem ideia do que é a velocidade da luz, como é rápida a velocidade da luz, se você pisca o olho, a luz dá 7 voltas e meia em torno da Terra. Tá? Imagina quantas piscadas de olho você dá em 50 anos e a distância, então, que você tem que viajar para chegar nessas estrelas mais próximas. Ou seja, vamos supor, então, que exista uma civilização ultra inteligente que conseguiu, por algum motivo, desenvolver tecnologias e o desejo de viajar, porque essa coisa de querer explorar o desconhecido é uma coisa muito humana. A gente não entende a psique dos alienígenas. Eles podem não querer nada disso, entendeu? Ou eles podem ter vindo aqui, terem visto os dinossauros e terem saído embora, né? Não queremos nada com esses caras e tal. Então a gente não pode realmente julgar muito, né? Qual é a vontade, qual é o desejo, vamos dizer, de exploração dessa civilização. Mas vamos supor, então, que essa civilização existe, que eles desenvolveram uma tecnologia capaz de viajar 40 anos-luz em um tempo relativamente razoável, não sei como, mas, né, porque mais rápido que a velocidade da luz ninguém viaja. Mas vamos supor que eles tenham entrado num buraco de verme, feito a Jodie Foster entrou num buraco de verme, que também é impossível segundo a física que a gente conhece hoje em dia, mas vamos supor que a nossa física também não seja tão boa assim. Daqui a 200 anos alguém encontre por aí um buraco de verme no Parque Ibirapuera que vá até a esquina da galáxia, a 60 anos-luz daqui, e consiga então fazer esse contato. Se essa civilização conseguir desenvolver esse tipo de tecnologia, como que a Força Aérea Americana, em 1947, derrubou um dos discos voadores deles com um daqueles jatos, né? Os caras viajaram essa distância toda para chegar no deserto de Nevada e serem derrubados por um jato da Força Aérea Americana. Por que eles não contactaram nenhum político ou cientista para discutir conhecimento, né, para realmente ter uma relação? Se eles vêm aqui para invadir, a gente já teria sabido disso, né? Porque teriam invadido. Não invadiram, a menos que nós todos sejamos extraterrestres, né? Mas aí também a gente já perdeu a memória do nosso passado, não faz diferença. Então eles não invadiram. Então o que eles vieram fazer aqui? Se você lê os depoimentos das pessoas todas que foram sequestradas por extraterrestres, 95% dos casos é sempre o mesmo. Eles estão dormindo, uma luz chega pela janela, eles são sugados pela luz através da janela para uma espaçonave, e quando eles acordam, eles estão exatamente na situação inversa daquele coitado alienígena ali. Eles estão na mesa de operação, cercados, né, pelos extraterrestres que estão estudando a sexualidade humana. Só nos Estados Unidos tem mais de 1 milhão de depoimentos exatamente assim. Então esses caras que desenvolveram uma tecnologia capaz de viajar 40 anos-luz para chegar aqui na Terra, não conseguiram ainda entender a sexualidade humana e precisam examinar mais de 1 milhão de pessoas para entender o que está acontecendo? Existe alguma incoerência nessa história. Então eu queria fechar falando um pouco sobre a questão da ciência e da religião, porque afinal de contas eu comecei comentando sobre como a ciência gera visão de mundo, né? E não é que seja uma estrada de mão única, não. A coisa vai nas duas direções. Obviamente, a cultura, o contexto cultural da época também influencia o trabalho dos cientistas. Então, a maneira do Newton pensar sobre o mundo em 1680 estava completamente ligada ao fato dele ser inglês, ele estar trabalhando na Universidade de Cambridge e as pessoas na época estarem pensando de uma forma em que a separação entre ciência e religião estava apenas começando, né? E a maneira como Einstein pensava sobre o mundo em 1905, aliás, ano que vem vai ser o 100º aniversário da teoria da relatividade, vão ter várias conferências pelo mundo inteiro celebrando isso,
tinha muito a ver com a época em que ele estava vivendo, em que o militarismo crescente da Alemanha estava levando a uma fragmentação, bom, acabou acontecendo com a Europa na Primeira Guerra Mundial. E essa ideia da fragmentação do poder que estava acontecendo na Europa, então ela apareceu também na física, na fragmentação do espaço e tempo newtoniano, que era uma coisa rígida, e o Einstein mostrou que não, que a percepção do espaço e do tempo depende de como você está se movendo com relação ao fenômeno que você está observando. E nas artes também, né, com, por exemplo, o cubismo, o Picasso, o Matisse, eles tentaram destruir ou reinventar como você pode representar a forma humana no plano, né? Querendo mostrar, o cubismo é uma maneira de você mostrar todos os ângulos ao mesmo tempo, né? A frente, o lado, atrás, vai tudo junto, num plano só, né? Então você destruir essa prisão que a gente tem da percepção de uma imagem no plano, que já era uma coisa que vinha desde a Renascença. Na literatura também, a Virginia Woolf, James Joyce, mostrando que a narrativa literária não tem que caminhar numa direção única, mas pode ser fragmentada segundo os pontos de vista dos vários personagens da história. Então você lê um livro da Virginia Woolf, a mesma história pode ser contada por pessoas diferentes, de formas diferentes também, né? Então tudo isso estava ligado ao contexto cultural. Estou falando isso tudo para mostrar que não é só a ciência que gera visões de mundo, mas que a sociedade, o contexto cultural da época também forma a opinião e a obra, influencia a obra dos cientistas, né? Então, depois disso tudo que eu falei, nós chegamos a um ponto em que, obviamente, a ciência hoje está lidando com questões que antes da ciência existir eram questões tratadas pela religião, né? Então eu falo sempre a questão das três origens, né? Quais são, não são as únicas, mas três questões de ponta na ciência hoje em dia? São, a gente tem que entender a origem do universo, de onde surgiu o mundo, né? O tal do Big Bang, que é uma outra palestra, não é essa, mas o que é essa teoria do Big Bang? Será que a gente pode aprimorá-la? Porque ela hoje ainda não consegue descrever os detalhes do momento inicial da criação, ou da emergência do universo, talvez seja melhor do que o termo criação. A origem da vida, a gente também não sabe, a gente não consegue reproduzir no laboratório como que a vida surgiu. Ou seja, você pode pegar uma molécula orgânica extremamente complexa, proteínas com aminoácidos, etc., mas você não consegue sintetizar uma molécula que não só seja complexa, mas que possa também se replicar, né, se duplicar, e se alimentar do ambiente em que vive, ou seja, interagir com esse meio ambiente, né? Então, essa transição da matéria inorgânica, né, abiótica, para a matéria que vive, é uma coisa extremamente complicada que a gente ainda não sabe como é que funciona. E a terceira questão, que talvez seja a questão mais complicada delas, das três origens, é a questão da mente. Como que funciona a mente humana? Como que o cérebro, que é um amontoado de bilhões de neurônios, pode gerar você? Essa coisa chamada, eu falo, eu sou eu, né? E ele é ele, ela é ela. O que é isso? Como que neurônios, que são células que carregam impulsos nervosos, podem interagir de forma complexa a criar a noção do consciente humano, a noção da passagem de tempo, a percepção da nossa mortalidade, que é o problema mais fundamental da existência humana, é o fato da gente ter consciência da nossa mortalidade, né? Então essas três questões, antigamente, para as pessoas que têm fé até hoje, são respondidas pela religião. Deus fez o mundo, né? Não só a judaico-cristã, existem outras versões para essa história também, mas vamos falar só dessa, né? E a vida também, e a alma resolve o problema da mente e pronto. É uma faísca divina que o corpo vai embora, o corpo, né, acaba, mas a alma continua e pronto. E aí a alma volta, né? Uma coisa ótima, você poder voltar, né? Essas três questões hoje são três questões em três áreas da ciência, que são questões de ponta e que são questões profundamente multidisciplinares também. A questão da origem do universo não tanto, ela é mais da área de cosmologia e astrofísica, mas ela tem implicações filosóficas muito sérias,
obviamente, e questões teológicas muito sérias também, né? As pessoas que são mais religiosas se sentem um pouco ameaçadas com essa, entre aspas, invasão da ciência nessas áreas meio sagradas, né, da religião, né? Então existe uma certa tensão que não é nova, ela tem mais ou menos... Ela começou com Santo Agostinho, mais ou menos. Então tem um tempão já essa tensão, e Santo Agostinho repudiou toda a filosofia aristotélica, né, que é a filosofia que descrevia o mundo, né, segundo os 4 elementos. E quem inventou a biologia foi Aristóteles, aliás, e ele então reverteu o conhecimento a um neoplatonismo, ou seja, a uma redescoberta do Platão, em que o conhecimento era uma coisa abstrata e que era importante se voltar para o céu e não para a terra, para as coisas materiais, né? Então, isso daí travou o conhecimento científico do mundo, não espiritual, mas o conhecimento científico do mundo durante vários séculos, né? E agora, então, existe essa tensão que eu acho profundamente desnecessária, né, entre ciência e religião. Por quê? Porque essas duas coisas têm uma função completamente diferente para a humanidade, né? A ciência, o que a ciência faz? A ciência não está preocupada com Deus. A ciência não tem nada a ver com Deus, com o sobrenatural. A ciência tem a ver com o natural. A ciência descreve os fenômenos do mundo natural. Então, por exemplo, só para fazer uma coisa mais provocativa, que se existisse alma e a gente pudesse medir, o fenômeno alma ia fazer parte da ciência, porque a gente ia ter uma maneira de lidar com isso. Mas como a gente ainda não conseguiu, com tudo que a gente conhece, né, de ciência, medir a existência da alma, a existência ou não da alma não faz parte do discurso científico. Um cientista não tem nada a dizer sobre isso, só que a gente não mede, entendeu? Ela, que eu saiba, não está lá, porque eu não consegui medir, entendeu? A gente não mede ela. Então a ciência está preocupada com uma descrição do mundo material, do mundo psicológico também, que não é só, vamos dizer, e do mundo orgânico, do mundo vivo, né? A ciência não tem nada a dizer sobre escolhas éticas que as pessoas devam fazer, e ela também não tem nada a dizer se uma pessoa querida morre, você não vai ler um livro do Einstein para procurar um consolo, entendeu? Sobre essa perda emocional, você não vai obter através da ciência, você vai obter de outras formas. Algumas pessoas através da religião, outras pessoas de outras formas, que não precisam ser necessariamente religiosas, né? Então é muito importante quando se faz esse discurso, né, entre ciência e religião, é muito importante que as coisas tenham as suas áreas de atuação bem definidas, né? Então a ciência, o objetivo da ciência é você aliviar o sofrimento material do homem, né? Através de medicina, através de tecnologias, conhecimento do mundo, etc. A função da religião é aliviar o sofrimento espiritual do homem. São coisas diferentes. Então, eu tenho vários colegas que são físicos e químicos excelentes, que são pessoas profundamente religiosas. Aí você fala, mas o cara está estudando estrelas e está estudando como o universo surgiu, né? A teoria do Big Bang. E aí, ao meio-dia, ele abre o tapete, se vira para Meca e reza, sabe? Então, como é possível isso? Você pergunta para uma pessoa assim, eles dizem, não, tudo bem, a minha ciência e a beleza que ela revela da natureza me faz admirar mais ainda a obra do Criador. Tá? Então, de uma certa forma, é parecido com o que o Newton pensava, né? Que a natureza é criação divina e, portanto, nós estudando a natureza através da ciência, estamos nos aproximando da mente divina. Então, a ciência é uma espécie de ponte entre a razão humana e a razão divina, né? E você pode, então, ter uma outra versão, né? Que é um pouco mais a minha, em que você não necessariamente acredita que existam forças sobrenaturais no universo, mas que você possa desenvolver uma maneira moral de se viver completamente independente de questões religiosas.
Você não precisa ser uma pessoa religiosa para ser uma pessoa moral. Às vezes as pessoas confundem um pouco isso. Eu só vou ser uma pessoa correta se eu ler a Bíblia. Não, não é verdade. Você pode ser uma pessoa perfeitamente moral, correta, justa, digna, sem ser uma pessoa religiosa. O problema é que, infelizmente, existem correntes, tanto na ciência, que são correntes extremistas, que se recusam a discutir essas questões com as pessoas mais religiosas, e você tem também a ortodoxia dogmática da religião, que é cega. Então, se alguém chega para mim e fala, Marcelo, uma das perguntas, alguém vai levantar a mão aí, mas espera aí, o mundo tem 6.775 anos, cara, porque está escrito na Bíblia, e com a Bíblia não se discute, porque a Bíblia é a palavra de Deus, ponto final. Esse tipo de atitude realmente dificulta um pouco as coisas, porque eu falo, não, a Bíblia não foi escrita para descrever cientificamente o universo. O simbolismo, a Bíblia é um texto simbólico, entendeu? Que representa um conhecimento. Esse capítulo foi escrito há mais ou menos 3.000 anos e que tenta incluir na descrição da criação uma hierarquia moral das coisas. Então, como é que começa? Então, Deus disse, então isso daí já estabelece imediatamente o poder absoluto, de Deus. Deus disse, faça-se a luz. Então, Deus está acima de tudo. Aí Deus vê que a luz é boa, então você tem imediatamente uma separação, uma polarização da realidade entre a luz e as trevas. Então você começa a organizar o mundo, e aí ele faz a terra e faz os oceanos. Então você tem toda uma hierarquia. E por último, quem? Vem o homem, que era o rei da bola. O homem tinha domínio completo sobre os animais e era então a criatura que estava ligada diretamente a Deus, e antes do Adão comer a maçã, eles andavam de mão dada pelo jardim, Só que, eventualmente, a coisa complicou. De qualquer forma, a importância aqui é que existe uma descrição simbólica que estabelece todo um código hierárquico de poder, de quem é Deus, quem são os homens e qual o papel dos homens na Terra, ponto final. Então, daí você extrair uma comparação entre um texto sagrado, e não precisa ser só esse, outros textos hindus, etc., e dizer que esses textos têm um contexto científico, ou que, por exemplo, argumentos tipo, você sabe por que os dinossauros foram extintos? Porque eles não cabiam na Arca de Noé. Porque as pessoas, isso no século XIX, porque as pessoas viam os fósseis dos dinossauros, Então, o que é isso? Que bicho é esse que não existe, eles não cabiam na... Esse tipo de argumento realmente é quase ofensivo para um cientista, Então, o que tem que ser feito justamente é saber quais são as áreas de atuações e ter uma espécie de atuação, e você ter uma espécie de equilíbrio e complementaridade, de forma que as pessoas possam respeitar a vontade espiritual de muitas pessoas de ter fé, que é uma coisa perfeitamente razoável, que imagino que venha a ser discutida na próxima palestra. Então, só para fechar, as pessoas me perguntam, mas como que você consegue viver em paz dessa forma, sem acreditar no paraíso? Então, só para perturbar vocês, eu acho que o paraíso deve ser um dos lugares mais chatos do mundo, porque no paraíso não acontece nada, tudo exatamente igual. No paraíso não existe tempo. E quando não existe tempo, não existe passagem de tempo, a vida fica meio morosa, ela fica meio chata, porque sem você ter tempo, você não tem desejos, você não tem a vontade de mudar as coisas. E sem isso, eu não sei se o paraíso deveria ser assim. Talvez esse seja o paraíso de algumas pessoas, eu acho que não é dos mais interessantes. Então eu prefiro não ter todas as respostas. Eu acho muito mais importante, como cientista, você não saber tudo, e aliás, a função principal do cientista é saber admitir que a gente nunca vai ter todas as respostas, porque a natureza é muito mais esperta do que nós somos. Quando a gente acha que resolveu tudo, aparece um novo fenômeno aí inexplicado e fica todo mundo de boca aberta, que foi justamente o que aconteceu em 98. Então o meu livro, A Dança do Universo, que é o primeiro que eu escrevi em 97, está obsoleto o último capítulo, porque se descobriu um negócio em 98 que eu não sabia, ninguém sabia, entendeu? Que o universo não só está em expansão, mas está em expansão acelerada. Então a gente não sabe que diabo é isso que está causando essa expansão acelerada, que a gente chama de energia escura, por falta de um nome melhor,
Então, o que isso mostra? Que a ciência é um processo, está sempre em desenvolvimento e que nunca vai haver uma versão final da nossa narrativa científica do mundo, né? Então, para mim, o não saber é fascinante, porque ele permite que eu continue tentando desvendar as coisas que a gente não compreende sobre o mundo. E essa atitude de você tentar entender os mistérios do mundo é essencialmente uma atitude espiritual, tá? Então, existe espiritualidade nessa busca pelo conhecimento científico, sim. Ela só não precisa se alinhar necessariamente a religiões já estabelecidas bem antes da ciência existir. Obrigado.